Você já parou para pensar que encher o carrinho do supermercado está virando um artigo de luxo? Que aquele churrasco do fim de semana está cada vez mais distante? A comida no Brasil está cara, muito cara. E a culpa não é do caixa do supermercado. É uma tempestade perfeita de fatores que está fazendo seu dinheiro valer cada vez menos na hora de comer. Na verdade, por um breve momento, a gente até pensou que as coisas iam melhorar. Lembra ali no final de 2023, início de 2024, quando a inflação dos alimentos deu uma trégua? Parecia que o pior já tinha passado. Mas essa sensação durou pouco e a realidade de agora chegou com os dois pés na porta. É uma tempestade perfeita de fatores que está fazendo o seu dinheiro valer cada vez menos na hora de comer. Nos próximos minutos você vai entender de uma vez por todas por que a comida no Brasil está tão cara. E a resposta é mais complexa e surpreendente do que você imagina. Nós vamos investigar os 3 grandes pilares que sustentam esses preços absurdos. Primeiro vamos mergulhar no campo, na origem de tudo, para ver como o clima e os custos estão esmagando o produtor. Depois vamos pegar a estrada e seguir o rastro do alimento para entender como cada quilômetro rodado pesa na conta final. E por último, vamos te mostrar um truque que acontece bem debaixo do seu nariz, dentro do supermercado, feito para você pagar mais, levando menos. Para começar a entender esse quebra-cabeça, a gente precisa olhar para cima. O clima no nosso planeta está cada vez mais extremo, e o Brasil, um dos maiores produtores de alimentos do mundo, está sentindo isso na pele. Em 2024 e no começo de 2025, o que a gente viu foi um verdadeiro caos climático. Secas severas em regiões produtoras de grãos, como o Mato Grosso, e chuvas torrenciais no sul, que destruíram plantações inteiras. Por exemplo, a safra de soja e milho, que são a base para muita coisa que a gente consome, inclusive a ração dos animais, sofreu perdas enormes. E aqui tem um ponto importante. Quando falamos de perdas, não é só a planta que morre. Significa também uma qualidade inferior do grão que sobrevive, o que diminui seu valor no mercado externo e a sua eficiência como ração. É um prejuízo em dobro. Com menos produto no mercado, bem, você já sabe, a lei da oferta e da procura não perdoa. O preço sobe. E não é só a soja e o milho, o arroz, o feijão, o café, todos eles dependem de um clima equilibrado. Qualquer mudança mais brusca, seja uma onda de calor fora de época ou uma geada inesperada, impacta diretamente a colheita e, consequentemente, o preço que a gente paga. Mas não é só São Pedro que está pesando no nosso bolso. Plantar no Brasil ficou mais caro. E muito. Para um agricultor colocar a semente na terra e colher o alimento, ele depende de uma série de produtos, os chamados insumos agrícolas. Pensa que uma lavoura moderna é quase um laboratório a céu aberto. Ela precisa de fertilizantes específicos para o solo, defensivos para controlar pragas e doenças. É um investimento altíssimo feito na esperança de uma boa colheita. E aí a gente entra em outro problema. A maioria dos fertilizantes que o Brasil usa vem de fora. São importados. E o preço deles é cotado em dólar. Com o dólar em alta nos últimos tempos, o custo para produzir aqui dentro disparou. Então, mesmo que a gente não compre nada em dólar diretamente, o preço dele afeta a gente de forma invisível. Qualquer instabilidade na economia mundial ou uma guerra do outro lado do planeta pode encarecer o adubo e, por consequência, o nosso feijão. Para piorar, o governo mudou a cobrança de impostos, como o ICMS sobre os fertilizantes, o que adicionou mais um peso nas costas do produtor rural. E adivinha para quem essa conta é repassada no final da cadeia? Sim, para nós, consumidores. Ok, o clima não ajudou e os custos para plantar subiram, mas depois de colhido, esse alimento precisa chegar até a sua mesa. E no Brasil, a maior parte do transporte é feita por caminhões. Nosso país tem dimensões de um continente, mas uma infraestrutura de transporte que ainda depende muito das rodovias. Ferrovias e hidrovias, que seriam muito mais baratas para longas distâncias, ainda são minoria na nossa matriz logística. E qual é o principal combustível desses gigantes? O diesel.
Você que tem carro ou moto já sentiu no bolso a variação dos preços dos combustíveis? Agora, imagina o impacto disso para uma transportadora que roda milhares de quilômetros todo mês. E não é só o combustível, pneus, peças de reposição, o próprio pedágio, tudo isso entra no custo do frete, que por sua vez entra no preço da batata que você compra na feira. No início de 2025, por exemplo, o reajuste de impostos e da própria Petrobras fez o preço do diesel subir. Esse custo do frete é somado ao valor do produto. Então, aquele tomate que foi colhido lá no interior de Minas Gerais, por exemplo, chega na sua cidade bem mais caro por causa do longo caminho que ele percorreu. E quando você pensa que já entendeu tudo, surge uma prática que muita gente não percebe, mas que afeta, e muito, o nosso poder de compra: a reduflação. O nome é complicado, mas a ideia é simples. As empresas diminuem o tamanho ou a quantidade do produto na embalagem, mas mantêm o preço parecido, ou até aumentam um pouquinho. A sua sensação é de que o preço não subiu tanto, mas na verdade você está levando menos para casa. É aquela barra de chocolate famosa que por anos teve seus 150 gramas e hoje mal chega a 90. Ou o pacote de bolacha recheada que parece o mesmo, mas quando você abre, o espaço vazio na bandeja é visivelmente maior. É uma inflação disfarçada. E o pior, é uma prática legal. Desde que a empresa informe a alteração do peso na embalagem, geralmente com aquelas letras que você precisa de uma lupa para conseguir ler. Já reparou que aquele pacote de salgadinho parece ter mais ar do que antes? Ou que a barra de chocolate encolheu? Isso é a reduflação em ação, uma inflação disfarçada que acontece bem debaixo do nosso nariz. Tá, a situação é complicada, mas e aí? Não tem solução? A comida vai continuar subindo para sempre? Calma, existem caminhos. Especialistas apontam que investir em tecnologia na agricultura para aumentar a produtividade e diminuir as perdas é fundamental. Criar sistemas de irrigação mais eficientes para enfrentar as secas, por exemplo. Outro ponto crucial é o incentivo à agricultura familiar. São eles que colocam a maior parte da comida na nossa mesa. Com juros mais baixos e apoio técnico, eles conseguem produzir mais e com um custo menor. Investir em programas de armazenamento, os chamados estoques reguladores, também é uma estratégia inteligente. Com estoques públicos de grãos como arroz e feijão, o governo pode intervir no mercado em épocas de pouca oferta, liberando esses produtos para segurar uma alta explosiva de preços. Protegendo o governo também tem um papel importante. Claro, desde a criação de políticas para estabilizar os preços até a fiscalização da reduflação, a gente precisa ficar de olho e cobrar. Como você viu, o preço alto da comida não tem um único culpado. É uma combinação de fatores globais e locais: o clima, a economia, a logística e até mesmo as estratégias das empresas. Entender tudo isso é o primeiro passo para a gente poder cobrar por soluções e fazer escolhas mais conscientes. Pesquisar preços, valorizar os produtores locais e ficar de olho no tamanho das embalagens já faz uma grande diferença. Mas, e aí? Esse vídeo te ajudou a clarear as ideias? Então, compartilha com todo mundo que precisa saber disso. Deixe aqui nos comentários o que você mais sentiu pesar no seu bolso e não se esquece de se inscrever no canal para não perder os nossos próximos vídeos. Até a próxima!